Ei, pessoal! Ei, comunidade do IFMG! Esse é o Pesquisa aí, é o IFMG te convidando para pesquisar. O Pesquisa aí é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Inovação, Pesquisa e Pós-Graduação. Eu sou Gláucia Xavier, coordenadora de pesquisa, e esse é o nosso 10º episódio. Hoje nós vamos falar de um edital que a gente já estava esperando há muito tempo para conversar aqui, e eu acredito que é um edital muito importante, até mesmo para uma discussão interessante de um amadurecimento da nossa instituição pensando em pesquisa. Porque nós vamos falar hoje sobre o edital para pesquisador produtividade do CNPq, que é a chamada 18. Ela saiu assim do forno agora e a gente tem até 30 de dezembro para submeter nossas propostas. Então, eu vou falar um pouco, não sei se vocês estão vendo daí, mas assim, meu edital está todo rabiscado, eu li inúmeras vezes para me preparar para vocês, né? E já coloco a nossa coordenadoria de pesquisa à disposição, porque o nosso plano, depois que a gente conversar hoje sobre esse edital, é buscar dentro de todos os campi do IFMG quais são os pesquisadores que têm interesse para essa chamada. A gente está planejando em fazer 2 encontros até dia 20 de dezembro para os interessados nessa chamada, porque é uma chamada que a gente vai ter que se ajudar, tá bom? Eu vou falando um pouco aqui e vocês vão entender por que a gente vai ter que se ajudar, tá? É uma chamada super desejada, todo pesquisador, todo não, né? Mas a maioria dos pesquisadores gostaria de ser um pesquisador produtividade pelo CNPq. Então, vamos falar, aproveitar que essa chamada está aberta, lembrando, a chamada fica aberta até dia 30 de dezembro e o resultado só sai no meio do ano que vem. Então, é algo para a gente se preparar mesmo, tá? Então, eu vou começar falando, nós vamos colocar aqui do meu lado, aqui na tela, o edital, que ele se chama, né, Chamada 18, 2024, para a Bolsa de Produtividade CNPq. Eu vou explicando o edital, pessoal, mas eu já vou descartando algumas possibilidades para nós, por uma questão assim, da gente ser mais pé no chão, tá? Então, como a gente pode ver, aqui a gente tem 3 modalidades para o edital, tá? A gente tem 3 modalidades. O pesquisador, ele pode submeter, como está aqui no objeto, né? O objeto do edital, ele pode submeter um projeto para produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora, que a gente chama, então, de DT. A gente usa essa sigla, DT, e a gente tem a produtividade em pesquisa, PQ. E aí eu já vou um pouco descartando a terceira modalidade, que é aquela dali, produtividade em pesquisa sênior, para pesquisadores sênior. Por que eu vou descartar e não vou falar dela hoje aqui para nós? Porque ela é específica para os pesquisadores que já são pesquisadores produtividade há 20 anos pelo CNPq. E como hoje nós não temos nenhum servidor que seja um pesquisador produtividade pelo CNPq ainda no IF, a gente já teve históricos, mas atualmente essa é a nossa realidade, então nós não vamos abordar aqui a questão do pesquisador sênior não, tá bom? Nós vamos falar então da modalidade DT e da modalidade PQ, tá? Então, vamos falar dos objetivos da chamada. Então, é para incentivar mais a pesquisa, valorizar os pesquisadores, as linhas de pesquisa, e eles fazem isso vinculados muito ao Lattes do pesquisador, tá? Se a gente for na letra C, aqui embaixo, nós vamos ver que eles já deixam claro, no inicinho do edital, né? O CNPq já fala, nós vamos selecionar projetos, mas vai ser levado em conta o rigor e um método científico. E à medida que eu for explicando, vocês vão ver como o projeto a ser submetido precisa estar muito atento a esse rigor metodológico, tá bom? Que já fica uma dica aí para nós. Então, vamos descer para o 1.2, em que nós temos essas 3 linhas. E eu vou falar mais da linha 1 e da linha 2.
né? Porque a linha 3 nós não vamos falar dela hoje, não. Então, a linha 1, que é essa bolsa, né, DT, e ela é muito destinada mesmo, ligada à inovação, a extensão tecnológica, e a linha 2, as bolsas de produtividade em pesquisa. Nós vamos ver bem a diferença quando a gente for discutir o barema. Quando o CNPq traz a tabela com barema, a gente vê o que cada um avalia mais e os pesos, tá? No 1.3, eles deixam claro, só vai ser admitida uma única proposta, tá bom? Alessandro, não precisa ir lá no ponto 6, não, eu só vou citar o ponto 6 do edital porque ele remete a esse aqui. Só é admitida uma única proposta, já adianto para vocês. Se o CNPq perceber duas propostas iguais, mesmo que seja de diferentes pesquisadores, as duas são anuladas automaticamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado de, às vezes, um colega, né, dialogar ali ao mesmo projeto ou no mesmo grupo de pesquisa, vamos ter essa atenção. E outra, submeteu a proposta, depois submeteu outra, fica válida a última, tá bom? Mas vamos ter o cuidado, né, para que isso não aconteça. Sobre o remanejamento de proposta, que a gente está lendo aqui no 1.3, como é que tem o remanejamento de propostas? Só o CNPq faz isso. Nós vamos ver que aqui nós estamos falando de modalidade de bolsa. Bolsa DT, bolsa PQ. Dentro da modalidade tem os níveis. E aí, esse remanejamento, quem faz é também o CNPq. Porque, às vezes, ele vai considerar que o seu nível é o nível B e não o C, que é para quem está começando nesse edital. Mas não somos nós, tá? A gente escolhe a nossa modalidade, a gente escolhe o nível. Então, a gente tem que fazer essas duas escolhas, modalidade. Mais voltada para a inovação, bolsa DT. Mais voltada para a pesquisa, bolsa PQ. Dentro da bolsa, a gente decide qual o nosso nível. E eu já vou adiantar. Eu vou discutir mais aqui hoje com vocês sobre o nível C, tá? Que eles chamam nível de entrada. Para quem está começando agora. Aí começa pelo nível C e depois a gente tem o nível B e o nível A. Deixa eu só já dar um spoiler assim, por exemplo, por que eu não vou, no edital de hoje, discutir tanto o nível B e o nível A? Olha só, independente se você vai estar na modalidade PQ e DT, para quem que é o nível A, uma das exigências é já ter supervisionado mais de 3 pós-doutores que tenham financiamento no pós-doutorado. Essa ainda não é uma realidade nossa no IFMG. Somos uma instituição jovem, com 15 anos, temos 4 programas de mestrado atualmente, ainda não temos nenhum doutorado. Então, a gente percebe que para um servidor nosso, um pesquisador, orientar um pós-doutorado, no mínimo 3 pós-doutorandos, e que esses pós-doutorados sejam financiados com bolsa, então não é muito a nossa realidade, tá? Por isso eu não vou também ficar entrando tanto no nível A. Eu acho melhor a gente focar no que realmente a gente percebe que temos uma chance grande para falar, tá? Então, vamos falar aí do edital. Vou correndo o edital, vou falando de várias partes. É um edital longo. Ele é dividido em 2 textos. O edital, chamado de chamada 18, que é essa que nós estamos passando aqui, eu vou comentando e vamos transmitindo também partes textuais. E além dessa chamada, nós temos o anexo 1. Gente, o anexo 1, ele tem 336 páginas. E ele é importantíssimo, tá? Por quê? Porque ele é dividido em áreas, não só nas grandes áreas, por exemplo, engenharia. Dentro ali a gente vê, por exemplo, a gente tem oceanografia, então a gente tem áreas para além das grandes áreas. O anexo 1 é a parte textual que diz como você será avaliado se você submeter o seu projeto naquela área. Então, por isso é importante você consultar. E não vai ser necessário você ler as 336 páginas. Você vai direto na página que é a sua área. Por exemplo,
eu sou da área de letras e linguística. Então, eu fui fazendo uma leitura, corri para ver minha área e está lá na página 196. Então, eu vou ler aquelas páginas que se referem a mim. É isso que a gente tem que ter essa atenção. A chamada leitura integral e o anexo 1 você vai direto na sua área e a área que você vai submeter. Por que é importante? Porque cada área vai avaliar algo muito específico, que às vezes a outra não vai, tá bom? Então, não adianta ler a chamada e não ir no anexo. Esse anexo 1, o segredo está nele, tá bom? Então, vamos lá, a gente está no 1.3, em que eu fiz esses levantamentos. Vamos passar agora para o ponto 2, que é o cronograma, e que é importantíssimo. E é esse cronograma que a nossa instituição quer fazer um alinhamento com os pesquisadores que estão nos assistindo agora e que têm interesse, tá bom? Em participar dessa chamada. Olha só, acabou de sair do forno, alguns dias atrás. Então, nós estamos gravando, acompanhando as chamadas externas, porque é nosso interesse incentivar que nossos pesquisadores participam de editais externos. Esse, então, super cobiçado entre nós, né? Saiu do forno agora dia 15 de outubro e nós temos até dia 30 de dezembro para submeter nossos projetos. Lembrando que o resultado só sai no meio do ano que vem, a preliminar em junho e em julho o resultado final. E as bolsas já começam em agosto do ano que vem, tá? Então, esse material, ele é para chamada. Eles dizem assim, chamada 2024, 2025, 2026. Mas a bolsa é para 2025, 26, 27. A bolsa começa em agosto do ano que vem, tá? É claro, se o pesquisador entregar toda a documentação em dia, eles deixam isso claro aqui. Então, vamos passar um pouquinho agora para o item 3. A gente vai descer aqui na tela. E o item 3, gente, fala o seguinte: fiquem atentos sobre o que é obrigatório. Olha, há critérios que são obrigatórios. E se tiver ausência deles, automaticamente nós estaremos eliminados, tá? O que quer dizer isso? Ter o currículo, né, gente? Cadastrado no Lattes, é facinho, os pesquisadores todos têm, e tem que ter título de doutor. Então, nós temos, em média, 500 doutores no nosso IFMG, que é para esse público que a gente está falando aqui hoje, tá? Lembrando, tem que ter o título de doutor e esse título de doutor tem que ter no mínimo 2 anos. Então, se você se tornou doutor de 2022 para cá, não poderá participar dessa chamada, tá bom? E tem que ter um vínculo formal com a instituição. Esse vínculo formal, ele precisa ser comprovado por meio de algum registro da própria instituição, o que a gente sugere que seja da sua hierarquia imediata, chefia imediata ali, tá? E pode ser o professor visitante, pode ser um professor substituto, pode ser um professor aposentado, tá bom? Isso aí é bem tranquilo para nós, porque tem que comprovar um vínculo formal. Esse vínculo também tem que estar no Lattes, gente. Eles olham tudo pelo Lattes também, tá? O Lattes tem que estar super atualizado e com as informações nos lugares corretos, tá bom? Vamos baixar um pouquinho e vamos lá para o 3.2, que é onde a gente vai falar dos critérios específicos, tá? Ele vem falando no 3.2.2.1 aqui. Esses critérios específicos que cada comitê de assessoramento elenca é o anexo 1. Então, tem um comitê da área, por exemplo, de história, tá? Tem um comitê da área de artes, filosofia. A gente tem que estar atento a esses critérios específicos. Então, não basta fazer um projeto e ir lá e submeter. Não basta. Você tem que ir no anexo 1 e ver esses critérios da sua área, tá bom? E aí, então, eu não vou falar dessa linha 3, que está aqui grifada, destacada em negrito, que são aqueles que precisam, olha lá, gente, pelo menos há 20 anos, que seja consecutivos ou não, ou um outro nível há pelo menos 15 anos como professores de produtividade. Então, hoje nós não vamos falar, tá, desses níveis da linha 3, não, tá bom? Agora nós vamos descer e nós vamos falar do 3.2.5.
Não basta ser um ótimo pesquisador. Se você estiver inadimplente com qualquer questão da Receita Federal, se o seu CPF estiver inadimplente com um órgão público, você será automaticamente desclassificado, tá bom? Vamos ficar bem atenta aí. Não pode ter inadimplência nem com o CNPq, às vezes não fez uma prestação de contas num projeto passado, e nem com nenhum órgão federal, Receita Federal, tá? A gente tem que estar em dia aí com a nossa documentação. Se eles detectarem, eles deixam claro que vai ter, assim, vai ter que adotar a providência cabível no caso que eles, né, isso seria uma falsidade ideológica. Então, vamos estar claro com isso. A gente precisa estar ciente de como que a gente vai submeter. Aí, depois, é uma parte que vocês aí podem ficar tranquilos, porque fala sobre a instituição da qual pertencem esses pesquisadores. E aí a nossa instituição está em dia com o CNPq, vem falando, né, o item 3.3 todo, a gente pode ir descendo, isso aqui tá ok, a gente pode ir direto lá para o 4, isso, do recursos financeiros aqui, porque o outro, a nossa instituição tá ok, cadastrada, então a gente não precisa explicar como é que isso funciona. Tem uma coisa bacana, quase 24 milhões para os projetos, tá? Para bolsas DT, ligados à inovação, extensão tecnológica. E, gente, quase 443 milhões para as linhas de pesquisa, tá? O PQ, de pesquisa mesmo. E é um dado interessante, porque a gente está vendo as notícias na internet falando que neste ano houve um acontecimento diferente. O governo está investindo 50% a mais de fomento nessa chamada do que do ano passado. Então, ao mesmo tempo que é uma chamada delicada, a gente tem que estar atento, nós temos muitos fatores a nosso favor. Primeiro, mais fomento. Segundo, a nossa instituição com essa força-tarefa de levar conhecimento. Então, assim, o nosso pesquisa aí, a gente tenta vencer um tempo de até 40 minutos de programa. Então, o tempo que você teria que ler tudo, em 40 minutos você já consegue ter uma base. Se esse edital você já consegue participar, sim ou não, algo nesse sentido, tá bom? Então, sobre os itens financiáveis, e aqui, esse é um edital que faz o uso, sim, do adicional de bancada, tá? Vamos lá no 5, no item 5, quando a gente fala o que é financiável, o que a gente pode pedir, né? Então, a gente pode pedir custeio, capital, e é muito parecido com o nosso bebê pesquisa, pessoal. Então, por exemplo, eu não posso pôr a gasolina no meu carro, mas se o meu objeto de pesquisa for a gasolina, posso comprar, não posso fazer obra, mas se eu compro um equipamento e eu preciso fazer uma adaptação no campus para instalar esse equipamento, eu posso, tá bom? Esse aqui, ele inclui diária, né? Isso que tudo tem que estar incluído lá na diária, nos gastos, porque a gente não pode gastar com alimentação, bebida. Então, esse é um edital que tem o adicional de bancada. Para quem não sabe, o adicional de bancada é um valor que é depositado direto na conta corrente do pesquisador. Então, diferente também do bebê pesquisa, que a gente tem que mandar para o banco, fazer o cartão, né? E chega aquele cartão, preenche uma série de documentos. A taxa de bancada é um valor que o pesquisador recebe para além da bolsa. E a taxa de bancada gira em torno ali, 1.300, 1.500, dependendo do nível. Então, além da bolsa, você ainda recebe a taxa de bancada e é um dinheiro que você consegue gastar sem muita burocracia para desenvolver sua pesquisa. Tá? Esse dinheiro cai na sua conta. É claro que depois tem que prestar conta de tudo, mas você tem autonomia de fazer os gastos, tá? De forma mais rápida. Então, vamos continuar. A gente estava falando dos itens financiáveis, né? E regras. Assim, eu falei que parece com o bebê pesquisa. Eu só posso gastar depois que estiver aprovado. Eu não posso gastar agora para depois ter o reembolso, nada disso. E o edital fala tudo, mas os pesquisadores do IFMG já têm um pouco essa consciência. Eu não posso fazer empréstimo com dinheiro, coisas nesse sentido, pagar juros de banco. Enfim, são regras básicas.
Que inclusive a gente tem o episódio nosso, 9, é sobre bebê pesquisa. Então, em 40 minutinhos também dá para você ter uma noção tudo do bebê pesquisa, que aí você consegue ter uma noção do adicional da taxa de bancada, tá? Vamos, então, para o item 6. O item 6, agora a gente chegou no projeto. E aí, o que tem que ter esse projeto, né? Eu vou submeter pela plataforma Carlos Chagas, né? Que é o que isso aí é super tranquilo. Seguir o cronograma, temos até dia 30 de dezembro. E tem um atendimento, gente. Atendimento@cnpq.br, em caso de dúvidas. E o telefone, né? Com o DDD 61, tá? Eles colocam isso no edital em caso de dúvida. Mas a gente aqui também tá disposto a ajudar, porque a gente quer muito que no ano que vem nós tenhamos vários nomes aprovados nessa chamada 18 aí, tá bom? Então vamos para o 6.5, que a gente tem o que precisamos fazer, tá? Tem que identificar a sua proposta, os dados do proponente, né? A instituição que vai ser desenvolvido o projeto, a área de conhecimento com as outras áreas correlatas, a gente cita, título do projeto, palavras-chave em português e inglês e outras perguntas específicas de cada modalidade da bolsa. E é claro que o formulário você vai levar em conta o anexo 1, que nós vamos falar muito aqui também, tá? Eles falam, vamos descer um pouquinho lá para o 6.6.1, fala aqui de novo sobre a sua chefia imediata. Então, a instituição tem que elaborar um documento dando ciência de que você está submetendo. Então, você tem que ter um arquivo anexo, tá? Com a declaração da instituição, de que você está submetendo aí a esse edital. E nos anexos também você pode acrescentar produtos que você já desenvolveu, processos, serviços, fotos, fotografia, gráfico, figuras. Além do projeto que você preenche ali na plataforma, tem um espaço para o anexo. Se um gráfico é importante, por exemplo, para você explicar a sua proposta, tem um lugar para tudo isso aí, tá? E aí as exigências em PDF, algo nesse sentido. Quando você submete, você recebe, gente, gera um recibo eletrônico de que você submeteu a proposta, tá bom? Já falei sobre propósito e idênticos. Vamos passar para o item 7, que é o barema. Nossa, gente, vamos para o item 7. O barema, esse barema, quer ver, Alessandro? Sobe até a letra E e depois a gente volta para lá de novo. Só para todo mundo que está em casa ou na escola perceber que são 5 linhas de exigência. Vamos voltar para a letra A de novo, aqui. E um resumo, lembrando, ó, a relevância, originalidade, caráter de inovação da proposta. Mas tem o peso 3. O item A do barema, de modo assim mais resumido, gente, porque o nosso tempo aqui é curto, né? Depois todo mundo vai ler o edital na íntegra. Valoriza a sua carreira. Vai dar ênfase na sua carreira. Você tem que descrever um pouco da sua carreira, tá? Principalmente dando ênfase nos seus últimos 5 anos. Vou falar porque os 5 nós vamos trabalhar muito com a entrada C, que é para quem quer começar a ser pesquisador produtividade. E também você pensar nas suas 5 destaques da sua carreira. Então, por exemplo, se você foi convidada a palestrar num evento internacional, ou se você é muito citado em outros trabalhos por outras pessoas, se você tem muitas orientações de mestrado, você vai pensar dentro do barema e do que é valorizado no CNPq, você vai destacar no seu projeto 5 itens da sua carreira que você acha que a sua pontuação vai ser destacada lá, tá? Na linha B, tá? No critério B, você vai pensar mais no seu projeto mesmo, a qualidade do seu projeto. Então, assim, eu fiz umas anotações de vários pedacinhos, vou falar para vocês algumas dicas que eu fui vendo lá no anexo 1 de várias áreas. Mas olha algumas dicas. Seu projeto é ideal que ele tenha até 20 páginas. Tá? Alguns achados, né? É
muito interessante você poder descrever no seu projeto se você é citado por outros pesquisadores. Se os artigos que você publica são citados por outras pessoas. Clareza na pergunta-problema. A pergunta-problema do seu projeto. Clareza. Então, há um lugar que deixa clareza na sua pergunta-problema. Clareza e detalhamento nos seus objetivos. E os seus objetivos de pesquisa precisam ser aferíveis, mensuráveis. Então, quando terminar a sua pesquisa, tem que ser algo que a gente consegue comprovar. A gente já falou isso aqui em outros programas, mas, por exemplo, quando você fala assim, compreender a importância das ações afirmativas nos institutos federais. Como que eu sei que no final a pessoa compreendeu ou não? Não é aferível esse objetivo. Então, pensar em verbos, por exemplo, listar, comparar, isso tem que ser aferível no final, tá? A CNPq observa muito isso. E um detalhamento metodológico. Os seus percursos metodológicos precisam ser muito detalhados ao longo da sua proposta, com detalhes teóricos e de passo a passo de como você vai fazer para chegar aos resultados da sua pesquisa e alcançar o objetivo que você colocou, para responder a sua pergunta-problema, tá bom? Então, o CNPq é bem exigente em relação a isso. C. O critério C já é um critério voltado para a formação de pessoas. O que você faz que contribui para a formação? Eles usam formação de recursos humanos. Exemplo, você é professor de graduação e pós-graduação? Isso conta nesse critério. Você é orientador de iniciação científica, de pós-graduação? Então, isso conta, porque isso é o sentido do o que é formação de recursos humanos, tá? Orientação e docência. E no critério D, se você tem participação com grupos de pesquisa, como é a sua relação com esses grupos de pesquisa no exterior? Então, o CNPq ele está de olho nesses pesquisadores que estão, de fato, trabalhando bastante, preocupados com suas redes de cooperação em pesquisa, tá? E, por fim, fala muito sobre a sua gestão científica. Então, se você trabalha avaliando artigos em revistas periódicos, acadêmicos, né? Se você tem prêmios, condecorações, tudo isso precisa estar registrado no Lattes, tá, pessoal? CNPq, ele fica de olho. Lembrando que é um peso. Então, aquele critério A, quando você descreve a sua carreira, tem um peso maior, tem um peso 3. O seu projeto, a formação de recursos humanos que você tá vinculado, já tem um peso 2, mas é importante também. Vamos passar agora para os critérios, então, das bolsas DT, que são aquelas bolsas vinculadas à inovação. Então, o que é valorizado para quem for submeter um projeto na modalidade de bolsa DT? Observa que aí já é uma produção tecnológica e de inovação. Quando a gente desce para o critério B, eles já estão preocupados, gente, com a transferência de tecnologia. Isso é algo que a gente ainda está precisando dar um impulso, né? Essa transferência de tecnologia, quando aquilo que é criado chega lá na ponta da população e uma empresa começa a comercializar aquilo, né? Ou você tem uma licença daquilo que você criou, tá? Participação em projeto de natureza tecnológica. Então, é bem voltado para a inovação. Formação de recursos humanos, observa que isso é valorizado independente da linha. Você é orientador? Você é docente? Você está na sala de aula? Está ali na formação de recursos humanos? Gente, e uma dica, hein? Nós somos, o IFMG é uma instituição em EPT, em Educação Profissional e Tecnológica. A educação profissional e tecnológica, nós temos, né, aqui no nosso Pesquisa aí, nós temos um episódio com o Gaudêncio Frigoto, que foi um dos idealizadores dos institutos federais no Brasil. Então, vale a pena assistir também o Pesquisa aí dele, porque ele fala o que é EPT. A EPT é essa educação que não está pensada no mercado de trabalho,
mas no mundo do trabalho, porque pensa na formação dos nossos alunos como um ser pleno, completo, que vai atuar na sociedade de uma forma muito solidária, tá? Autônoma. E quando a gente fala trabalho, mundo do trabalho, não estamos falando de emprego, nós estamos falando do trabalho no sentido do homem que transforma a natureza e que transforma o mundo para viver. A EPT, ela é, por natureza, um caminho certeiro de formação de recursos humanos. Tá? Então, independente se a sua área é muito técnica, nós temos muitos argumentos por sermos IFMG para a gente colocar na nossa proposta, e é por isso que a gente pretende ter encontros com os que têm desejo em submeter a proposta. A gente tem algo bacana em conjunto para a gente colocar em nossas submissões. Tá? E, por fim, na Bolsa DT, o projeto com foco em desenvolvimento científico e tecnológico. E a palavra extensão inovadora, tá? Que isso é muito fundamental para a Bolsa DT. A pontuação total, eles falam no edital que será a média ponderada. E aí depois, essas etapas do julgamento, gente, eu não vou me deter aqui hoje, tá? Porque a gente está preocupado em como fazer o nosso projeto, em como elaborar a nossa proposta para submeter. Aí os critérios do julgamento, que a equipe de lá, que não pode julgar, do cônjuge, então nós vamos passar isso aqui, porque isso aqui é mesmo voltado para quem está avaliando, vamos passar o 7 todo, o 8, e aí... fala, lá no 10 fala que a regência, eu já comentei aqui, começa em agosto, e eu gostaria de a gente fechar o edital, acho que a gente pode tirar, porque aqui começa falando se a proposta foi aprovada, que tem que assinar o termo de outorga, enfim, não é um momento para agora. O momento para agora é pensar na submissão da proposta. Então, vamos fechar esse arquivo, nós vamos nos preocupar agora com o anexo 1. Enquanto o anexo 1 está sendo colocado na tela aqui para nós, eu já vou adiantando para vocês. Acho que o nosso tempo já deve estar correndo aí, gente, que a nossa proposta é um programa bem, assim, dinâmico. Você está no carro, você está escutando o podcast, você está em casa, você está no nosso videocast, e a Rádio FMG também está sempre transmitindo os nossos programas gravados aqui. Então, vamos lá falar desses critérios. Esse título aqui, gente, critérios para avaliação das bolsas, que é o anexo 1, tá? Ele tá no site do CNPq num linkzinho. Você entra na chamada, fica procurando um anexo no final, não tá lá. Tá no link do lado direito. E é esse anexo que tem 336 páginas, mas você não vai ler as 336. Você vai direto na área que fala sobre a sua área de conhecimento. Como que aquele comitê vai avaliar os projetos da sua área de conhecimento. Mas eu queria falar, o anexo começa falando dos níveis. Isso para nós é interessante demais. Então, vamos falar dos níveis. Olha lá, nós temos 3 níveis para você concorrer, tá? Seja Bolsa DT ou seja Bolsa PQ, você pode concorrer em 3 níveis, tá? E esses níveis, então, eu não vou falar aqui do nível A. Eu queria dar uns exemplos para vocês, olha. Para você concorrer a uma bolsa nível A, gente, olha uns exemplos de o currículo de quem concorre nível A. Tem que ter uma excelência continuada em publicações de periódicos científicos internacionais. As suas publicações têm que ter uma repercussão no país e no exterior, tá? Então, são alguns dos exemplos. Você precisa ter, em média, 5 orientandos de mestrado, 4 de doutorado. Então, eu não vou perder tempo não, desculpa aí. Mas assim, nós não vamos usar o nosso tempo aqui para falar do nível A, tá bom? Se a gente tem um pesquisador nível A, isso é ótimo, a gente fica super feliz, mas para o programa aqui hoje, também não vamos nos deter na Bolsa B. Olha o nível B. O nível B, crescente publicação em periódico internacional, que são editados no exterior,
tem que ter concluído orientação de pelo menos 5 mestrandos e 2 doutorandos. Então, não vamos focar na linha B, não, tá bom? Vamos focar na linha C para a gente ir direto ao que a gente quer e fechar o nosso programa aqui hoje, tá? Eu imagino que os nossos 40 minutos já devem estar chegando aí no final. Então, vamos falar da Bolsa C, tá? Retomando, modalidade, Bolsa DT ou Bolsa PQ. Bolsa DT, voltada para inovação. Bolsa PQ, voltada para pesquisa, tá? Dentro dessas 2 modalidades, nós sugerimos que você faça a escolha pelo nível C, que eles chamam no edital de nível de entrada, que é o nosso caso aqui no IFMG, como instituição mais jovem, tá? Então, o nível de entrada é o que grande parte dos nossos pesquisadores vai submeter. E aí eu vou falar de algumas áreas para vocês terem noção do que você precisa já pesquisar, buscar e trazer para a sua proposta que você vai submeter. Então, olha só. É desejável pelo menos 10 artigos publicados nos últimos 5 anos, tá? Tem que ser doutor, com um doutorado de 2022 para trás. Eles vão avaliar os seus últimos 5 anos, o nível C avalia os últimos 5 anos, tá? Eles vão avaliar, em média, se você tem 10 artigos publicados em periódicos indexados nos últimos 5 anos, se você já tem a conclusão de pelo menos a orientação concluída de 3 mestrandos. Então, os professores dos nossos 4 mestrados, gente, nós estamos de olho em vocês, tá? Vamos entrar em contato com vocês e entrem em contato conosco, né? Nós temos um público bom no IFMG para submeter. Ter coordenação em projeto de pesquisa financiado por agências externas. Não projeto de pesquisa dos nossos editais aqui do IFMG. Então, vocês observam porque esse programa nosso aqui é muito importante. Às vezes, você está assistindo e fala assim, eu não me enquadro. Eu não me enquadro neste ano. Mas você já pode trabalhar para começar a se enquadrar depois. Porque é desejável que você tenha algum projeto que você aprovou com fomento de agência externa. Então, se você já não tem, talvez o momento esse ano seja submeter propostas para ter fomento externo e não do IF, né? Participação em grupo de pesquisa, gente. Nós temos 61 grupos de pesquisa no IFMG. No nosso planeta, que vai acontecer em dezembro, pertinho do final dessa chamada, nós vamos tem um encontro dos grupos de pesquisa todos do IFMG. Então, nós estamos trabalhando bastante para que essas chamadas tenham essa repercussão bacana. A gente quer dialogar com todos os pesquisadores. Então, participar de um grupo de pesquisa é o primeiro passo. Para quem ainda não está vinculado a um grupo de pesquisa, está aí a primeira maneira de começar, tá? Produções sempre atualizadas, é ideal que tenha colaborações nacionais e internacionais. Então, a gente tem um projeto com um parceiro, um professor de uma universidade, de outro instituto. Nós vamos ter que começar a fazer pesquisa assim agora. Às vezes, essa pesquisa desse projeto, só a gente coordenando, só com fomento do IFMG. Esse não é o caminho para ser um pesquisador produtividade, tá? Orientações, então vamos orientar mesmo pesquisa, trabalho, tá bom? Experiência com ensino de graduação, dar aula na graduação, dar aula na pós-graduação, coordenar projetos de pesquisa, não só de fomento externo, que é importantíssimo, mas se você não coordena nem projeto de pesquisa dentro do IFMG, então, cada edital que a gente lança, venha ser um pesquisador com a gente, né? Por isso é que chama de nível C, o nível de entrada. Participação em eventos científicos, ser parecerista ad hoc, tá bom? Participar de colegiado, de departamentos. Aqui está escrito departamentos, no nosso caso, as grandes áreas dentro dos nossos cursos. Gente, a gente tem que participar. O pesquisador produtividade é aquele que está movimentando. E para finalizar, dizer para vocês que além do projeto, você tem que fazer uma súmula, um resumo, com 1000 palavras,
sobre a sua carreira e destacando os 5 destaques que você tem. Então, foi o que eu já até dei exemplo, né? Ser palestrante, as orientações, publicações que você é citado, tudo isso. Tem uma hora que eles falam ineditismo. Aí, às vezes, a gente pensa, não, tem que ser uma coisa inédita. Como que uma pesquisa é inédita que ninguém fez? Então, eles dão um exemplo no edital. O ineditismo pode ser, por exemplo, o uso de dados que nunca foram analisados ainda. Isso é considerado ineditismo. Então, nós temos condições de submeter. E esse é o nosso convite aqui hoje, tá? Basicamente... por isso tem que ler o anexo, esse anexo 1, porque você vai direto na página da sua área, mas já deu para a gente ver que tem que ter projeto, tem que ter uma súmula de 1000 palavras, o seu Lattes tem que estar completamente atualizado, o seu projeto tem que ser um projeto de até 20 páginas, muito bem escrito, a pergunta, problema, e mesmo, gente, melhorarmos a nossa carreira. Esse edital... Esse programa aqui hoje, que a gente está discutindo esse edital, ele vem para reafirmar. Precisamos, sim, melhorar a nossa carreira como pesquisador. Está sempre vinculado a um projeto de pesquisa, buscar fomento fora, tá? Um detalhe importante, o edital diz o seguinte, se você fizer uso de inteligência artificial, você tem que dizer, tá? Tá lá no anexo, esse anexo 1, mas não deixem passar isso. Os proponentes que utilizarem recursos de inteligência artificial na elaboração dos projetos devem declarar como tais recursos foram utilizados. Você vai ter que detalhar isso aí, tá? No mais, é isso. Eu vou deixar aqui o nosso convite para aqueles que desejam submeter a proposta dessa chamada 18 do CNPq. Vamos nos reunir no mês de novembro, início de dezembro, primeira semana de dezembro, a gente vai estar lá no Planeta, todo mundo, mas logo que passar o Planeta, no mínimo mais uma reunião. Vamos ler o projeto do outro, vamos nos ajudar. Isso é uma tarefa importante e a gente está aqui para elevar a nossa instituição e ajudar nossos pesquisadores justamente a entrarem nesse nível interessante da pesquisa no Brasil e fora. Então, esse foi o nosso 10º episódio do Pesquisa Aí. Eu sou a Glaucia Xavier, coordenadora de pesquisa do Instituto. Estou muito feliz de ter gravado esse programa aqui hoje e a gente se vê no próximo episódio.